Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Eu preciso também fazer um agradecimento a todos vocês que colaboraram esse mês com a nossa ação social. Nós arrecadamos 826 quilos, é isso, Kleber? Mês passado arrecadamos 700. Esse mês, 826 quilos. Isso é mais famílias que a gente está podendo ajudar. E mês que vem nós vamos chegar a 1 tonelada. Amém ou não? Glória a Deus. É a igreja sendo igreja. Amém? Essa semana, acho que também... Essa semana, Léo, que começa a obra aqui embaixo? Essa semana começa a obra aqui, graças a Deus. A obra que a gente precisa fazer aqui embaixo para poder construir o banheiro das crianças, a cozinha, para que o consultório dentário possa funcionar, porque nós ganhamos o consultório dentário, mas ainda não está em atividade, porque lá embaixo não tinha como, não tinha água, então não dava para montar. Então amanhã, essa semana, está começando as obras, amém, querido? Glória a Deus, Deus tem enviado cada recurso que a gente precisa, então nós precisamos ser gratos ao Senhor. Deus está fazendo coisas grandes e maiores ainda virão. Daqui a pouco tem um ônibus IPAM passando pelas comunidades para pegar o povo que não tem dinheiro para vir para a igreja. A gente vai mandar o ônibus da IPAM, dizer assim, todo plotado com a logo da IPAM, dizendo embarque nessa. Aí vai passar 4h20, passa na Cidade de Deus, 4h30, passa na Tijuquinha, aí vai passando. E na hora de ir embora a mesma coisa. Gente, isso é visão, a gente primeiro enxerga por dentro. Ou de olhos fechados. Primeiro a gente fecha o olho e enxerga pela fé. Então, o que é mais importante é você enxergar internamente. É você enxergar pela fé. Porque depois, para concretizar, é questão de tempo. O problema é quando você não tem visão. Quando você não tem visão, aí, meu irmão, dá rolo geral. Tem gente que tem dinheiro e não tem visão. Tem gente que tem visão e não tem dinheiro. Quando os dois se juntam, dá certinho. Amém? Não é assim? Tinha os discípulos que sabiam usar o poder, estavam com Jesus, mas não tinham 5 pães e 2 peixinhos. Tinha um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Quando se juntaram, a multidão foi alimentada. Dá glória a Deus aí, crente. Pelo amor de Deus. Você achou Lucas 19? Lucas 19. Eu não tinha falado não, né? Só falei o Evangelho de Lucas só e não disse o endereço completo. Então aí vai o endereço completo. Lucas 19, a partir do verso 37. Há pouco tempo eu preguei sobre esse texto aqui, mas a gente vai ter uma outra conotação hoje. Quando ele estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Você pode fechar os teus olhos? Pai, eu te louvo pela porção da tua palavra lida nessa hora. Que o teu Espírito Santo traga graça e revelação sobre as nossas vidas. Que possamos ser transformados pelo poder da tua palavra. Queremos ser hoje melhor do que fomos ontem, Senhor, e amanhã melhor do que somos hoje. Ó Deus, aperfeiçoa-nos a cada dia, transforma-nos a cada dia, que possamos a cada dia mais ser semelhantes ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Querido, eu creio que Deus está trazendo um tempo de reavivamento sobre a igreja no mundo. E principalmente falando do Brasil, eu creio que Deus está trazendo um reavivamento sobre o Brasil. Por quê?
um reavivamento e um não avivamento, porque re significa voltar, fazer de novo, acontecer novamente, ter de novo. Então, eu creio que Deus está reacendendo uma chama que um dia ardeu. Eu creio que Deus está fazendo a gente voltar a certos princípios que vão fazer com que nós possamos viver um novo nível de milagre e do sobrenatural de Deus sobre a terra. Então, eu creio que nós estamos fazendo parte de um grande reavivamento e de um grande tempo de preparo para a vinda do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio que nós somos a geração, assim como João Batista, que preparou o caminho para a vinda. Nós estamos preparando o caminho para a volta. Amém? Assim como João Batista preparou o caminho para a vinda do Messias, nós estamos preparando o caminho para a volta do Messias. Aqui Jesus está entrando em Jerusalém, é conhecido o texto sobre a entrada triunfal em Jerusalém, e havia mantos e palmas, e alegria, e júbilo, porque o Messias estava entrando na cidade, havia festa na cidade, os discípulos estavam empolgados, porque é impossível andar ao lado de Cristo e não ficar empolgado, é impossível andar ao lado de Jesus e não ficar animado com a presença dele, porque na presença dele há alegria, há júbilo, na presença dele a tristeza salta de alegria, ele nos enche de paz e de esperança. Então imagina vocês, os discípulos estavam totalmente alegres, porque estavam com Cristo, porque estavam com Jesus. Embora Jesus olhava para Jerusalém e ele chorava, porque Jerusalém não o reconhecia. Ele olhava para Jerusalém e via a degradação que Jerusalém estava vivendo. Por isso que você vai ver o povo se alegrando, mas tem uma hora que a palavra diz que Jesus chorou sobre Jerusalém. Mais interessante é que quando os discípulos estão naquele gás todo, naquela empolgação toda, ali, hosana o que vem, o nome do Senhor, o nosso mestre está com a gente, glória a Deus nas alturas, Jesus está com a gente, eles estavam empolgados. De repente os fariseus começaram a chegar e falar: fala para os teus discípulos calarem a boca. E é sempre assim, quando você está no meio de um avivamento, quando você está no meio de uma busca, tem sempre alguém para te mandar calar a boca. Não é verdade? Eu falei isso aqui no primeiro culto, mas eu já peguei um tempo em que dar glória a Deus na igreja era proibido. Não podia dar glória a Deus, não podia dar aleluia, não podia. Se o cara desse um aleluia, a igreja toda parava e virava para aquela pessoa. Já fui em igreja que se desse glória a Deus, vinha um diácono, parava do lado e falava: psss. Querido, nem todo barulho é sinal de avivamento. Mas é impossível ter avivamento sem barulho. É impossível ser visitado pela glória de Deus e ficar com cara de paisagem. É impossível, porque quando a glória de Deus vem e ela nos envolve, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de fazer um monte de coisa, dá vontade de dar glória a Deus, dá vontade de ficar de joelho, dá vontade, porque a gente tem liberdade na presença dele. Então, querido, se você se sente livre hoje, não deixe os teus lábios fechados. Se você se sente livre hoje e você pode, levante a sua mão e dá um glória a Deus no teu lugar, dá a Deus o teu melhor nessa noite. Se você sente que algo está acontecendo dentro de você, não deixe os teus lábios fechados. Porque Jesus está na casa, Jesus está presente, Jesus está no meio da sua família. Então ele merece ser celebrado, ele merece ser adorado. Aqui não é o lugar onde você cultua a sua dor, aqui não é o lugar onde você cultua a sua crise, aqui não é o lugar onde você vem chorando. Você pode até chorar, mas você vai sair daqui saltando de alegria, porque Jesus está presente. Ele quer acender você hoje, ele quer te tirar desse marasmo, Mas o interessante é que, vendo esse texto, e eu me deparei com um artigo que eu li uma vez do pastor Jentezen Franklin, que é um pastor que é uma grande referência para a minha vida, e ele falando um pouco sobre esse texto, e algo interessante que ele chamou a atenção é a quantidade de vezes que a Bíblia fala de pedras. Assim como a Bíblia fala de óleo, de azeite
E tudo que está na Bíblia tem um simbolismo, tem um porquê. Nada está na Bíblia por estar, tudo tem um propósito. Quando a Bíblia fala de pomba, representa o Espírito Santo. Água representa o Espírito Santo em ação também. Óleo representa a gente, nós sendo selados pelo Espírito Santo. Pão representa a palavra. Tudo tem um significado. E eu separei alguns exemplos aqui de algumas passagens onde a Bíblia fala sobre pedras ou sobre rochas, eventos que aconteceram quando havia e onde tinham rochas e pedras mencionados. Eu quero falar rapidamente sobre algumas pedras que a Bíblia fala. A primeira pedra que eu me venho à memória está lá em Gênesis, no capítulo 28, quando Jacó está fugindo de seu irmão. Você conhece a história de Jacó. Jacó, ele se passou pelo seu irmão, assim, ele negociou. Esaú vendeu a primogenitura, né, para Jacó por um prato de lentilha, e Jacó depois ele se passa, ele finge ser Esaú para receber a bênção do seu pai. E isso gerou uma raiva em Esaú muito grande, de maneira que Esaú jurou Jacó de morte, e Jacó teve que fugir. Teve que sair do meio da sua família, teve que sair do meio do seu conforto, deixar tudo para trás, para preservar a sua vida. Ele teve que fugir, e ele foge. Quando chega em determinado ponto, ele já estava mais ou menos a uma boa distância, alguns estudiosos vão dizer a 800 quilômetros de distância. Ele estava muito cansado, ele estava muito desgastado, porque, querido, deixa eu falar uma coisa, fugir cansa. Uma hora você não aguenta mais fugir. Fugir de um problema, fugir de um parente, fugir de uma confusão, fugir de algo que você sabe que um dia você vai ter que resolver. Jacó estava fugindo de Esaú, mas ele sabia que um dia ele ia ter que resolver esse negócio com o irmão dele. Mas no meio dessa fuga toda, ele foge sem direção, ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo da vida dele, ou para onde ia. Ele só sabia de uma coisa, ele não podia permanecer aonde ele estava, porque se ele ficasse ali, ele ia morrer. Então ele sai meio sem rumo, e ele vai embora. Só que no meio do caminho, vem o cansaço. Ele estava cansado, aí veio a noite, e a noite é o pior momento da solidão, é o momento onde você está sozinho, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para falar, não tinha um WhatsApp naquela época para ele ficar conversando, não tinha um Ibis para ele se hospedar, não tinha nada, ele simplesmente olha para o meio do deserto que ele estava, e ele enxerga uma pedra, e ele pega aquela pedra e usa como travesseiro. É o jeito, eu estou numa situação ruim, mas eu vou tentar extrair o melhor do pior. Você já teve assim? Vou tentar, pelo menos, fazer a coisa ser menos traumática possível. Está tudo ruim para o meu lado. Está tudo complicado, mas eu vou tentar, de alguma maneira, ter um alívio, buscar um alívio para a minha vida, ou para esse tempo, para eu ter um pouquinho de refrigério. E aí ele deita e usa pedra como um travesseiro. E ele dorme. Até aquele ponto ali, a vida de Jacó era infrutífera. Jacó era um cara problemático, o nome dele já era complicado, que representava engano, usurpador, é um cara que não tinha credibilidade com ninguém, era alguém que, lá vem Jacó, cuidado com Jacó, e ele não aguentava mais isso, mas ele dorme nesse dia, ele dorme angustiado, cansado da viagem, e ele, no meio desse sono, ele tem um sonho que ao mesmo tempo era uma visão, ele viu o céu aberto, ele viu uma escada com anjos que subiam e desciam, e de repente Deus veio começa a conversar com ele. Olha só, Jacó, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, e eu tenho uma aliança com Abraão, e eu tenho uma aliança com Isaac, e por conta da aliança que eu tenho com eles, eu vou cumprir algo na tua vida. Tem pessoas aqui que estão sendo abençoadas por causa da aliança que o teu pai tem com Deus. Isso não tem a ver com salvação, porque a salvação é individual, mas tem a ver com bênção. Tem coisa acontecendo na sua vida que você não tem nada para merecer, mas porque um dia tua avó dobrou o joelho.
Porque um dia os teus pais fizeram uma aliança com Deus e temeram a Deus, e Deus os prometeu: por causa da sua aliança, eu vou cuidar da tua filha, eu vou cuidar do teu filho, ele não merece, mas eu vou cuidar. Você vê que naquele texto, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, mas Deus não diz que era o Deus dele, porque o ser Deus de Jacó dependia de Jacó. Deus pode ter sido Deus da sua mãe, Deus pode ter sido Deus do seu avô, mas Deus quer ser o teu Deus. Mais para frente ele fala: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Jacó decidiu andar com Deus. Mas ali Jacó deitou completamente desanimado e desmotivado, mas ele tem uma visão, e Deus falando: eu vou cumprir na tua vida, tem uma herança para você. Querido, alguém que deita sem expectativa, sem direção, sem rumo, de repente é visitado por Deus e tem uma visão daquilo que Deus iria fazer com ele. Deus ainda estabelece destinos, Deus ainda escreve histórias. De repente você entrou aqui cansado, mas tem uma pedra que, se você deitar a tua cabeça nela, tu vai voltar a sonhar novamente, tu vai voltar a ter visões novamente. Deus pode te visitar no meio do teu fracasso, no meio da tua fuga, no meio da tua dor. Deus pode te visitar hoje. O sonho que Jacó teve era a esperança que ele precisava para continuar. Aleluia. Se você não sabe para onde está indo, Deus pode te dar um sonho ungido hoje. Deus pode te dar um sonho ungido hoje. Talvez tudo que você precisa para a tua vida deslanchar de vez é ter uma visão. É de uma visão. É de um motivo. É de um propósito. É de um destino estabelecido. A pior coisa que tem é andar e não saber para onde se vai. Deus quer estabelecer a rota da sua vida. Mas tem outra pedra que a Bíblia fala, e uma segunda rocha, onde as pessoas tinham saído do Egito, tinham atravessado o mar, mas logo em seguida eles começam a reclamar com Moisés que estavam com sede. Começam a reclamar com Moisés: porque você tirou a gente do Egito, foi para a gente morrer no deserto. E era um povo chato, o povo complicado era aquele povo que saiu do Egito. O povo encrenqueiro é aquele povo que saiu do Egito. Era um povo que vivia vivendo milagre e vivia insatisfeito, porque o milagre não sustenta. Milagre não significa que a pessoa vai ter aliança com Deus. Tem gente que recebe um milagre hoje, amanhã está no mundo. Tem gente que recebe a bênção hoje, amanhã esquece de Deus. Viver mais milagre do que aquele povo viveu. E o povo vivia reclamando. Gente, alguém aqui já atravessou o mar da Barra da Tijuca? Alguém aqui já chegou ali, estendeu a vara e o mar abriu e foi parar lá na Angola? Eu não conheço, mas esse povo, eles passaram por uma experiência única de atravessar o mar a pé seco. E logo em seguida eles começaram a reclamar: que saudade do Egito, que saudade das cebolas, que saudade, pelo menos lá na minha casa, lá a gente era escravo, mas pelo menos tinha uma cebola. E Deus está levando o povo para comer, sabe, maná, leite e mel, frutas maravilhosas, para uma terra fértil. O povo reclama. Não reclame durante o processo. Deus está mudando a tua vida, a tua história. Não fique com saudade da vida que você tinha lá no mundo, porque era lixo, era ilusão. Mas eles reclamavam, e Moisés pegou o seu cajado, a sua vara, ele tocou na rocha, e daquela rocha brotou uma fonte de água. Brotou uma fonte de água. A pedra que nós servimos, a pedra que se chama Jesus, Ele é aquele que faz nascer fonte no meio do seco, no meio do deserto, no meio de uma terra infrutífera, de uma vida vazia e seca. Ele pode levantar um manancial.
Ele pode fazer brotar um manancial. Querido, um lugar sem terra, sem água, é um lugar infrutífero. Se não tem água, não tem como produzir. Deus não te chamou para ter uma vida infrutífera. Deus te chamou para ser frutífero. Deus te chamou para ser produtivo. E hoje Deus quer inaugurar um tempo novo na tua vida, que é de uma vida seca, uma vida com manancial jorrando. Eu lembro quando ele encontrou com a mulher samaritana e disse para ela: se você beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Porque a água que eu dou vai abrir em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em outro texto a palavra vai dizer que aquele que crê em Deus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu quero dizer o seguinte: no original essa palavra interior, do seu interior, significa dos seus intestinos. Sai coisa boa de intestino? Eu nunca vi. Só que Deus fala: aquele que crê em mim, da pior parte da vida dele, eu vou extrair água pura. Da tua parte mais negra, daquilo que você tem vergonha, eu vou tirar água limpa da tua história feia, do teu passado negro, de coisas que você tenta encobrir, de coisas que você teve vergonha até hoje. Deus está dizendo: eu vou tocar e vai sair água fresca, água pura, para saciar a tua vida e daqueles que estão à tua volta. Mas tem outra pedra. Lembro de Josué quando ele teve que rodear as muralhas de Jericó. Deus falou para ele dar 7 voltas. 7 voltas ao redor das muralhas. E ele com as trombetas na mão, eles tinham que tocar as trombetas. Você precisa entender o poder que há quando você decide louvar a Deus no meio de uma batalha. O poder que há quando você decide louvar a Deus no meio de uma situação difícil, no meio da resistência, no meio da luta, no meio da perseguição, no meio da afronta, no meio da porta fechada. Em vez de você ficar murmurando, se você tocar a tua trombeta, que é a tua voz, e começar a adorar a Deus, eu quero que você entenda, querido, quando Josué começou a tocar a trombeta e dar volta, as pedras do alicerce começaram a serem abaladas. Sabe por quê? O teu louvor, quando invade o céu, ele provoca um terremoto na terra. Ah, querido, e o nosso Deus é um Deus que ainda derruba muralhas. Deus ainda é um Deus que derruba muralhas. As paredes ainda caem, paredes da dependência, paredes do desespero, muralhas da solidão, muralhas do medo, muralhas da angústia, muralhas da depressão, muralhas da perda, muralhas da decepção. Ele faz cair qualquer muralha ao som do louvor. Ao som do louvor. Ao som do louvor. Quando você decide louvar a Deus, por isso que a Bíblia vai falar aqui em todo tempo, que nós devemos sempre oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Oferecer um louvor é uma coisa, oferecer um sacrifício de louvor é bem diferente. Porque um louvor comum não requer esforço, mas um sacrifício requer esforço. Sacrifício remete a vencer. Eu vou ter que decidir vencer as vozes contrárias que eu estou ouvindo. E principalmente vencer eu mesmo. Vencer o meu desânimo. Vencer a minha vontade de desistir. Sabe, vencer aquela vontade de morrer, de abandonar tudo. Se eu pudesse, Deus podia me levar dessa terra, podia acabar logo comigo. Querido, é nessa hora que nós somos desafiados a oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Porque é o louvor que nasce da dor que abala estruturas. Eu vou repetir, essa saiu agora. É o louvor
que nasce da dor, que abala as estruturas. Não é o louvor de quando tudo vai bem, mas é o louvor que vem acompanhado de lágrimas. É o louvor que vem acompanhado do: meu Deus, não sei o que fazer, mas eu te louvo assim mesmo. Meu Deus, eu não sei o que me espera amanhã, mas eu te louvo assim mesmo. É o louvor que nasce nessa hora, que faz com que a muralha caia. Tem sacrifício de louvor nos teus lábios hoje? Eu não sei qual é a conta que tu tem que pagar amanhã. Eu não sei o que tu tem que enfrentar na quarta-feira. Eu não sei o que te aguarda. Mas há uma oportunidade de você ver muralhas caírem na sua vida, se você decidir louvar a Deus em meio ao caos. Mas eu vejo uma quarta pedra na Bíblia. Uma pedra que foi corroída pelas águas, pelo tempo. Uma pedra que estava presa na lama. E a Bíblia fala que se a gente não falar, as pedras falariam por nós. Então isso para Deus não é impossível, pedra pode falar. E se eu pudesse entrevistar essa pedra, seria maneiro. Se essa pedrinha pudesse falar: eu estava lá no fundo do rio, preso na lama, quando um dia veio um garotinho e abaixou e me pegou. Pegou eu e mais 4 companheiras, e a gente está lá há anos, e a gente ficou lisinha, porque a água foi moldando a gente. Mas um dia eu estava lá e veio um garotinho de cabelo enroladinho e pegou a gente. Eu falei: caramba, ele me escolheu com tantas pedras ao redor. Ele me escolheu, ele me pegou e ele me botou numa bolsinha. E ele foi correndo e eu ouvi uma gritaria do lado de fora. Eu ouvi alguém falar: vai Davi, acaba com ele Davi, vai Davi. Eu não sabia quem era, eu não sabia, só sei de uma coisa: eu estava na bolsinha. Eu estava na bolsinha, até que ele entrou e colocou a mão na bolsinha e ele me pegou. E ele me botou num negócio e ele começou a girar. Eu estava tonto e foi girando. Girando. E ele me soltou e eu disse: uhul! Quando de repente eu só vi uma testa na minha frente e bom! A coisa grande caiu. Deixa eu falar uma coisa. Ele ainda derruba gigantes. Deus ainda derruba gigantes. Você não está entendendo? Deus ainda derruba gigante. O gigante que te perturba de manhã e de tarde. O gigante que está há 40 dias, há 50 dias, há 4 anos, há 5 anos. Eu não sei quanto tempo. De uma coisa eu sei: que Deus derruba o gigante. Mas Deus derruba o gigante quando alguém com o coração de Davi pega na pedra. Veja bem, não tinha nada diferente naquele cenário. Só tinha um coração que temia Deus. Só tinha um coração que conhecia Deus no deserto. Essa era a diferença. Quando alguém tem intimidade com Deus, ele vai pegar coisas que são comuns a ele e vai extrair grandeza. Deixa eu tentar. Saul, o rei quer colocar uma armadura. Vem cá, menino, você é muito novo, deixa eu te dar umas instruções. Olha só, isso aqui é super moderno. Essa armadura aqui, Davi colocou. Essa espada, Davi ficou meio troncho. Falou: I have my way. Eu tenho meu jeito. Eu tenho minha maneira. Eu já sei, as minhas ferramentas são íntimas. Estão comigo há tanto tempo. Rei, eu não preciso da sua armadura. Eu vou eu sei quem eu sou em Deus. Eu vou na força dele. Eu já tenho o que eu preciso. Como eu sempre digo, as armas que você precisa, Deus já te deu. Para de querer usar a arma dos outros. Ou melhor, todos nós temos as mesmas armas. Oração, louvor, adoração, palavra. Mas às vezes a gente quer usar recursos do mundo para fazer o sobrenatural. Aí a gente fica no meio do caminho.
Porque a gente quer resolver aquilo que é para ser resolvido no sobrenatural, no espiritual. A gente quer resolver na força carnal, na força do homem. Golias disse para Davi o seguinte: olha, eu seu baixinho, folgado, vou te pegar hoje, tu vai virar comida de urubu. Ainda ele se sente insultado, Saul. Vem cá, vocês não têm homem aí para mandar para lutar comigo? Davi responde para ele: olha o negócio aí, o seu grandão. Tu pode vir contra mim com espadas, com lanças, com ameaças, com intimidação, com divórcio, com enfermidade. Tu pode vir com ameaça de desemprego. Tu pode vir de todas as maneiras que você quiser. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi disse para ele: e você não vai dar, o meu corpo não vai virar comida de urubu, mas a tua cabeça vai. É muito bom quando você conhece o fim da história e você diz para o inimigo, quando o inimigo vier te afrontar, lembra ele o final dele. Você não entendeu? Vou embora. Quando o diabo vier dizendo que vai acabar contigo, lembra assim: olha só, não é para mim que tem um lago de enxofre reservado. Entende? Lembra para o diabo qual é o final dele. Mas tem outra pedra na situação também, aí já no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento tem mais um exemplo de pedra que eu dei no primeiro culto, que eu não tinha separado aqui, mas eu lembrei aqui na hora que estava falando sobre pedra. Tem uma pedra, tem uma rocha, que o povo de Israel estava lutando num vale, e Moisés estava no alto de um monte sentado numa rocha. Quem lembra disso? Tinham duas pessoas segurando, cada um segurando um braço de Moisés. Qual o nome dessas duas pessoas? Arão e? Muito bem. Você sabe que a rocha é Cristo. A rocha representa Cristo. Moisés estava com o fundamento certo. Ele estava apoiado na rocha. Mas tem mais dois elementos, que é quando ele levantava as mãos, Deus dava vitória a Josué. Quando ele abaixava as mãos, Josué perdia. Levantava as mãos, chegou uma hora que não dava, né? Aí tinham dois auxiliares, Arão e Ur. Arão, da tribo de Levi. Arão, sacerdote. Arão representa a palavra, aquele que falava com Deus, aquele que ouvia Deus. Ur era da tribo de Judá, e Judá significa louvor. Quando há Cristo no centro, palavra e louvor, Deus dá a vitória. Você entende os elementos da vitória? Não é só você, querido, se tem Cristo como base, se você tem a palavra nas tuas mãos, e se tem louvor nos teus lábios, a vitória vem, a vitória é certa. Mas a Bíblia fala de um endemoniado, conhecido endemoniado gadareno, que Jesus atravessa no barco, e ele chega em Gadara, e aí ele é recebido por um endemoniado que vivia, lembra sempre que o cemitério fica fora da cidade. Até hoje, quando você vai para Israel, você vê que todo o cemitério ele fica fora da cidade, fora dos muros da cidade. Então, se a pessoa chegava por barco, ele já chega e dava de cara. Tinha um cemitério que ficava naquela região, fora da cidade. Ali habitava esse homem, esse jovem, que era atormentado por uma legião. Demônios atormentavam aquele homem. E ele, nos seus momentos de desespero, ele pegava pedras e se cortava todo, porque quando ele estava lúcido, ele queria morrer, tirar a própria vida, porque ele não aguentava mais tamanho sofrimento, tamanha perturbação. O seu corpo era totalmente marcado
marcado, cicatrizes, feridas, sangrando todo o tempo, e aquele espírito debatia com o corpo dele, ele não aguentava mais, ele estava deprimido, ele queria se suicidar, e ninguém chegava perto, as pessoas não chegavam perto, até que Jesus chega. Porque é o seguinte, quando Jesus chega, o diabo não fica. Porque o mesmo lugar onde a presença de Jesus é incompatível para o diabo ficar, então ele tem que ir embora. Jesus chega e expulsa a legião daquele homem, lança numa manada de porcos, e aqueles porcos eles caem num precipício, e aí aquele homem que até então era um endemoniado, agora liberto, olha para Jesus e fala: mestre, me deixa ir ter contigo. E Jesus disse: não, vá para a sua cidade e prega. O que eu aprendo com isso? Aquelas pedras viram, presenciaram isso tudo. Talvez uma daquelas pedras foi usada para ferir o corpo daquele próprio homem. Mas imagine aquele homem agora chegando na sua cidade, todo mundo apreensivo, olhando e fala: não é fulano? O que está acontecendo com ele? E ele começa a pregar, e diz a palavra que toda Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades, foi impactado pelo testemunho daquele homem. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus usa pessoas feridas. Deus usa pessoas com histórias complicadas. Aliás, Deus veio para os complicados. Deus não veio para os resolvidos. Veio também, mas principalmente para os complicados. Jesus agora encontrar com alguém que tem a vida complicada. Porque ele fala: uau, é para esse que eu vim. Então talvez você carregue cicatrizes em você, marcas em você, feridas em você. Eu quero que você entenda que isso tudo que aconteceu na sua vida pode ser revertido para que a glória de Deus seja manifesta e para que a tua vida seja frutífera. Nada do que aconteceu em você com você será perdido. Cada cicatriz, cada ferida, para você lembrar que você está vivo hoje. E que você foi preservado, apesar do que aconteceu na sua vida, você está aqui respirando. Apesar do que te aconteceu no passado, você está aqui hoje. Apesar do que a vida trouxe de surpresa para você, você está aqui hoje. E alguém vai olhar para você e falar: não acredito que fulano está fazendo aquilo. Deus usa pessoas marcadas. Deus usa pessoas complicadas. Deus usa pessoas que têm defeito. Deus usa pessoas. Tem uma pedra também, pedras que aparecem num outro texto, quando uma mulher é pega em adultério. Eles trazem até Jesus e falam: olha aí, essa mulher foi pega em adultério, ela é uma pecadora, ela é imoral, sexualmente falando, essa mulher aí foi pega. Engraçado que pegaram a mulher e não pegaram o homem. Que situação. Pegaram a mulher e trouxeram até Jesus, e Jesus, aí diz o texto que Jesus escrevia, e todo mundo quer saber o que Jesus escrevia. Eu sei lá o que Jesus escrevia. Ele podia estar escrevendo tanta coisa, como podia estar fazendo um desenhozinho. Ele podia estar escrevendo Calvário, cruz, ou escrevendo o pecado de todo mundo que estava ali. Essas são as linhas teológicas que existem. Ninguém pode comprovar, afirmar o que Jesus estava escrevendo. Mas Jesus faz uma pergunta: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi um tal de pedra sendo jogado para lado assim. Todo mundo saindo de fininho, tem que ir no banco, tem que ir não sei aonde, tem que fazer não sei o quê. Daqui a pouco Jesus olha e só está Jesus a sós com a mulher. E esse é o momento mais precioso que nós podemos ter na nossa vida, é o a sós com Ele. É quando a acusação vai embora, é quando os perseguidores vão embora, é quando aqueles que querem destruir você vão embora, porque basta uma palavra dele para todo mundo se calar, basta uma palavra dele para todo mundo ir embora, basta uma palavra dele para aqueles que queriam ver o teu mal, de repente vão ter que sair fora para que fique você e ele. Ele faz uma pergunta: mulher, onde estão os que te acusavam? Senhor, foram embora. Ele: eu não te condeno. Vá e não peques mais. Interessante que nem todos aqueles que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus restaura, ele fala: vai e não fica. É porque você não tem mais tempo para perder. É porque para de dar desculpa para Deus.
Para de ficar dizendo, mas eu passei por isso agora, mas eu te restaurei agora. Então vai agora, e começa a fazer agora, e começa a frutificar agora, e começa a dar testemunho agora, e começa a viver a sua vida de maneira diferente agora. Você era, isso é verbo passado, isso está lá atrás. Eu não te condeno, vai! O homem condena, a igreja condena, a religião condena, a instituição condena, a igreja exclui, a igreja tira da comunhão, a igreja bota no banco. Jesus chega e fala, está arrependido? Eu não te condeno, vai e não peques mais. Já vou terminar. Hoje é curtinho, mas tem uma outra pedra. Quando Jesus recebe a notícia de que aquele a quem ele amava estava doente. Quem era que ele amava? Todo mundo já sabe essa, né? Porque só nessa hora na Bíblia que fala a respeito assim de uma pessoa que Jesus era íntimo e fala assim, olha, aquele a quem tu amas está doente. Eles frisaram isso porque estavam dizendo o seguinte, não é qualquer um, não é um desconhecido que você encontrou na rua, estendeu a mão e curou. Não é um monte de gente aí que passou pela sua vida, Jesus, você nem sabia o nome e curou na hora. A mulher do fluxo de sangue, você nem viu, ela chegou por trás, tocou no Senhor, foi curada. A filha de Jairo só vai e ressuscita. O outro você vai e cura. O paralítico de Betesda só vai e cura, o cara levanta. E não cita o nome desses caras nenhum, não fala o nome de ninguém. Mas olha só, quem está doente é aquele a quem tu amas, é teu amigo. E Jesus não faz nada, né? Ele só vai fazer 4 dias depois. Esse tempo da espera aqui é louco. Fala comigo, não é verdade? Só eu que passo por essas agonias. Onde é que está o Senhor quando eu mais preciso, Deus? Olha só, não é pecado fazer esse tipo de pergunta não, tá? Tem gente que fala, nossa, eu não vou falar isso com Deus não, cara, vai cair um raio na minha cabeça. Eu não vou falar isso não, tá maluco? Não, meu Deus, desconjuro credo. Não, minha avó me ensinou que não pode falar assim com Deus não, cara. Deus é teu pai, Deus ele te dá acesso a Ele, mesmo que você não encontre todas as respostas, assim como às vezes eu tenho que chegar para o meu filho, para minha filha e falar, não é não, mas por quê? Eu não vou te dar satisfação, não. Nem sempre a gente vai encontrar todas as respostas, mas Deus não se ofende quando você chega para Ele e fala, Senhor, qual é? O que está pegando com a minha vida? Por isso que mandaram falar, é quem tu amas, porque Lázaro era amigo de Jesus, ficava na casa de Jesus passando férias, desfrutava da cama de Lázaro, comia da comida de Lázaro, ele desenvolveu, eu já preguei isso uma vez, mas ele desenvolveu um relacionamento com Lázaro, e então por isso que eles falam, olha só, não é qualquer um, é quem tu amas que está doente, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, dá um sopro, envia alguma coisa, estenda a mão, faz um qualquer coisa, mas dá um jeito. E Jesus não fez nada, Lázaro morre. As irmãs de Lázaro ficam para morrer, ele vai ver só quando ele chegar aqui, é ruim de eu cozinhar para ele agora, não vai mais dormir aqui em casa, mas não entra. E no que quando Jesus chega, Marta sai e fala, se o senhor estivesse aqui, meu irmão estava morto. Se o senhor estivesse aqui, a gente não estava chorando agora. Se o senhor estivesse aqui, é bonito, né, Jesus? Curou todo mundo, né, Jesus? Ressuscitou um monte de gente aí que você nem conhecia, e no teu amigo tu deixa passar por essa furada. Maria nem de casa saiu. A adoradora, a que estava no capítulo 10 de Lucas, escolhia a melhor parte. Oh, Jesus lindo, estamos juntos, Senhor, together forever. A adoradora não quis nem sair de casa. Eu não vou não, Marta, vai tu, que eu estou agulhada com ele. Não vou não, que não mandou, nem uma coroa de flor ele mandou, não mandou nada. Ele, acho que ele é fake, Marta, não vou não. Qual é, Marta? Deixa eu falar uma parada. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Marta. Marta, esse é o meu currículo, Marta. Você acha que me conhecia, mas calma que teu irmão vai ressuscitar. Aí Marta vem com a resposta teologicamente correta, eu sei. Naquele grande último dia, onde todos, eu sou o Deus do hoje. Aonde você colocou ele? Me leva lá.
Tudo isso acontecendo fora da cidade. Porque, como você sabe, Jesus não podia entrar em Betânia. Ele estava ameaçado em Betânia. As pessoas não queriam Jesus em Betânia, que ele causava confusão por onde passava. Você entende como que Jesus é um Deus? Deus tem uma estratégia para a tua vida. Se ele não pode ir até a cidade, ele atrai a cidade até ele. Mas o evangelho vai chegar. Onde vocês colocaram? Aí tem uma outra pedra. Está ali. Aí ele fala: removem, tirai, tire a pedra, role essa pedra. Não foi Jesus que removeu a pedra. Não foi Jesus que removeu a pedra. Foram os discípulos, foram as pessoas que estavam ali. Ele disse: vocês aí, tirem a pedra. Porque ele estava querendo nos ensinar algo. Vocês não são lançadores de pedra, mas eu estou chamando vocês para serem removedores de pedras. Abandone as pedras que vocês estavam nas mãos para jogar, sabe lá Deus contra quem, e começam a se movimentar para remover pedras daqueles que estão ressuscitados, mas ainda presos. Oh. Um ressuscitado dentro do túmulo não tem propósito nenhum. Mas a pedra, quem tem que retirar sou eu e você. Você é um motorzinho para rolar a pedra, tirar pedras de incredulidade, tirar pedras do medo, sabe? Tirar pedra da religiosidade, tirar pedra da dúvida. A pedra representava a lei também. Jesus tirou essa pedra. Mas há uma pedra principal, a Bíblia fala que essa pedra principal é Cristo, ele é a pedra angular. Há uma outra pedra também que a Bíblia fala, que quando Moisés está orando, e Moisés faz um pedido para Deus, mesmo depois de ter recebido tantas bênçãos e ter vivido tantas coisas, Moisés fala assim para Deus: Deus, o negócio é o seguinte, eu não me impressionei, foi muito legal passar pelo mar aberto, foi muito legal ver a água brotar da rocha, foi muito legal ver o maná descer do céu, foi muito legal ver as sandálias não se gastarem, nem a roupa ficar velha, foi muito legal isso tudo, e poxa, eu sei que o Senhor é um Deus de grandeza, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus que faz milagres, mas nada disso entrou no meu coração. Eu tenho um desejo: me mostra a tua glória. Aí Deus responde: Moisés, homem nenhum pode ver a minha face e ficar vivo, mas existe um lugar. Existe um lugar na fenda da rocha. Ali eu vou colocar você, e a minha bondade vai passar por você. Na fenda da rocha, querido, a rocha era o próprio Cristo. E o convite hoje para você é para que você entre nessa fenda da rocha. É o lugar onde o orgulho não te compra, onde a vaidade não te ilude, onde o medo não pode te conquistar, onde na fenda, dentro da rocha, você está seguro. Poder é Deus em nós. O poder é quando Deus se manifesta no nosso meio. Mas a glória é quando eu entro em Deus. Deus se manifesta com poder.
Mas a glória é quando começa a ter parte com Ele. Por isso que ele diz, Moisés pede, eu quero a tua glória. E ele disse, entra em mim. Eu quero que você fique em pé nessa hora. Quero que você feche os teus olhos, para que você não se distraia. Tem algumas pessoas aqui que precisam entrar na rocha. Algumas pessoas precisam decidir. A Bíblia vai dizer no livro de Zacarias, voltai para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. A fortaleza é o próprio Cristo, que é a rocha. Você só vai estar seguro nele, vivendo uma vida para Ele, deixando Ele governar a tua vida, deixando Ele ser o Senhor da tua história. Você não veio aqui nessa noite para voltar da mesma maneira para sua casa. Talvez a pedra que precisa ser removida hoje de você é a pedra da incredulidade. Triste coisa é uma pessoa que não tem fé, que não consegue. Uma pessoa que não crê, ela é infeliz. A partir do momento que você entrar em Deus, que você se esconder nessa rocha, o teu senso de prioridade muda. Aquilo que você achava que era importante, você vê que não é tão importante assim, que o mais importante é estar nele. O mais importante é andar com ele. Muitos de nós queremos o poder, mas não queremos a glória. Nós queremos que Deus responda às nossas orações e realize as nossas expectativas, né, que satisfaça as nossas expectativas. Porque quando eu peço um milagre, eu estou pedindo para que Ele manifeste com o poder dEle. Porque é através do poder que o milagre acontece. Mas através da glória eu sou transformado. Através da glória a imagem dEle começa a ser formada em mim. Por isso que o poder é legal, mas a glória é tudo. A glória é o completo de Deus. A glória é a plenitude de Deus. Sabe? De olhos fechados nessa hora. Quero falar com você que deseja ter Cristo como centro da tua vida. Existe um lugar que é essa fenda da rocha. Ali o vício não pode dominar você. Ali o controle é dado de volta a você. Aquilo que estava te roubando não vai poder mais te roubar. Sabe, ali a tua paz é restaurada. Ali você começa a ter um novo senso de destino e de propósito. A escala de prioridade ela é mudada. Porque Ele é a rocha, Ele é a pedra principal. A pedra que os construtores rejeitaram veio ser a principal. Muita gente não dava nada por Cristo, mas Ele era o alicerce de todas as coisas. Ele é o fundamento de todas as coisas. Você vai lá em Israel, você vai no túmulo de Jesus, e você só vê o vão da pedra.
A pedra não está mais lá. A pedra foi retirada. O túmulo está vazio. E você literalmente entra dentro da rocha ali. Quero convidar você nessa noite que deseja fazer uma aliança com Deus, de mudança de vida, de uma aliança para viver um novo tempo na tua vida. Você que está vivendo meio solto por aí, mas ao mesmo tempo vivendo uma vida de confusão, assim como Jacó, confuso, fugindo, levou bens, mas que adiantava os bens com a solidão, fugindo dos amigos, fugindo da família, fugindo de tudo. Deus quer fazer você voltar a sonhar hoje, sonhos que vão trazer direção para a tua vida. De olhos fechados, Deus, entra na minha história, faça essa oração comigo, entra na minha história. Eu quero entrar em Ti, Senhor, eu quero descansar na Tua presença, eu quero entrar, ó Deus, na Tua glória e ser guiado por Ti. Eu não quero mais viver de fuga, não quero mais viver fingindo e nem fugindo, eu quero ter a minha vida transformada. Senhor, a minha esperança é o Senhor, a minha esperança não está no dinheiro, não está nas pessoas que eu conheço, porque nada disso tem sido suficiente para suprir a minha alma. Eu preciso do Senhor. Senhor, eu já tentei de tantas maneiras, eu já tive momentos legais, mas tudo passageiro. Mas Senhor, eu quero a partir de hoje ser participante da Tua glória. Eu quero entrar na Tua presença, eu quero morar na Tua presença. Oh Deus, recomeça a minha história, recomeça a minha história. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo de entrega, dizendo eu quero habitar em Cristo, eu quero recomeçar com Ele a partir de hoje, levante a sua mão comigo. Se você fez essa oração em nome de Jesus, entregando a sua vida a Ele hoje. Deus abençoe, Deus abençoe. Temos várias mãos levantadas. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, que nós queremos orar com você. Quero chamar os guardiões aqui. Pode sair você que levantou a mão. Isso, pode vir aqui à frente. Você que levantou a sua mão hoje. Nós queremos orar com você. Essa é a noite da tua oportunidade. Você que levantou a mão, sai do seu lugar. Quando nós falamos de glória de Deus, nós falamos da plenitude dele, porque a glória de Deus, ela envolve o todo de Deus. A glória de Deus, glória vem da palavra doxa, que significa peso. E a glória de Deus, ela significa tudo aquilo que Deus é, tem e pode. Porque uma pessoa que de peso, normalmente fala, fulano é de peso. É porque ele pode muito, ele tem muito, ele é muita coisa. Quando você entra em Deus, você tem acesso a tudo aquilo que Ele é. Deus é perdão, Deus é amor, Deus é justiça. Sabe? Deus é santo, Deus é digno, Deus é justo. Sabe? Depois você vê tudo aquilo que Deus tem. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Deus tem toda a autoridade, Deus tem todo o domínio. Entende que quando você entra nele, você tem acesso àquilo que Ele tem. É tudo que Ele pode. O que Deus pode? Deus pode te socorrer, Deus pode te curar, Deus pode te amparar, Deus pode recomeçar a tua história, Deus pode fazer o impossível, Deus pode destravar o que está travado, Deus pode libertar você daquilo que tem te consumido, Deus pode, isso é glória.
Nem sempre onde tem poder tem glória, mas sempre onde há glória há poder. Sempre. Se há glória, há poder, porque a glória é o pacote completo. Por isso que ele disse: Moisés, entra nessa fenda da rocha, que tudo que você precisa está aí dentro. Tudo que eu tenho, eu estou compartilhando com você. Por isso que a aliança é importante, por isso, porque Deus, quando estabelece uma aliança com a gente, Ele está dizendo: a partir de hoje, porque você está fazendo uma aliança comigo, eu estou compartilhando com você tudo aquilo que eu tenho, que eu sou e que eu posso. Deus não tem dor para você. Deus tem cura. Deus está fazendo uma troca. Você chegou hoje aqui com dor. Você chegou aqui, dor, e eu digo num sentido amplo. Às vezes não é dor no corpo, é dor na alma. É uma dor que queria você que resolvesse com um comprimido, mas é mais profunda. Aí Deus está dizendo: troca comigo hoje. Você deixa a sua dor e você volta para casa com a sua cura. Deixa o seu fardo que é pesado e vai embora com o meu que é suave. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque é uma aliança. Deixa no altar hoje coisas que você não tem conseguido lidar muito bem. Deixa pela fé. Talvez é uma oração que você tem que fazer dentro com você e Deus. Senhor, aquilo que eu não estou conseguindo lutar por mim mesmo, resolver por mim mesmo, eu entrego para Ti nessa hora. Senhor, eu não enxergo saída para isso. Eu não consigo. A minha mente é limitada. Mas o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem toda a inteligência, toda a estratégia. O Senhor tem todos os caminhos. O Senhor pode todas as coisas. Pai, eu te louvo pela vida de cada um que está aqui à frente. Eu te louvo pela tua palavra ministrada. Eu te louvo porque aqui o Senhor está recomeçando vidas, histórias. Pessoas decidiram entrar em Ti hoje para ter parte naquilo que o Senhor é, que o Senhor tem e que o Senhor pode. Deus, desata um novo tempo na vida delas agora. Deus, liberta a mente delas. Senhor, sara as feridas da alma agora. Em nome de Jesus, questões, ó Deus, que elas não sabem lidar, que eu não sei lidar, conselhos que eu não tenho para oferecer para esse momento, mas o Senhor tem todas as coisas, que o Senhor possa suprir cada necessidade dos meus irmãos que estão aqui na frente. Em nome de Jesus, entra no coração deles, que eles possam entrar em Ti também e decidir de uma vez por todas viver uma vida totalmente para Ti, em nome de Jesus. Vocês que vieram aqui à frente pela primeira vez, cadê os guardiões? Pastora Sandra, aqui a irmã, pastora Sandra, pastor Marcelo, você que veio pela primeira vez, nós gostaríamos de ter um contato mais próximo de você, pegar o seu telefone, seu e-mail, para que a gente possa grudar em você e cuidar de você. Você pode acompanhar a pastora Sandra aqui, em nome de Jesus, aqui à nossa esquerda, em nome de Jesus. Oh, coisa boa! Aplauda ao Senhor. Oh Deus, vamos ter mais um tempo de adoração ao Senhor. Apresente a tua semana diante dele agora. Fala: Senhor, eu tenho uma semana na frente, eu tenho algo, eu tenho decisões que me aguardam, eu tenho negócios que me aguardam, eu tenho contratos que precisam ser fechados, eu tenho situações que eu quero resolver. Deus, eu tenho contas que eu preciso pagar. Senhor, eu tenho dinheiro que eu preciso receber e está travado. Ah, Deus, libera, Senhor. Entra com providência. Julga minha causa. Deus, me dê a palavra certa para resolver aquela situação com aquela pessoa. Senhor, nos guarda do mal. Senhor, abençoa a nossa cidade, o Rio de Janeiro, Senhor. Deus, nós amamos a nossa cidade. Deus, nós repreendemos todo espírito de violência, porque isso é um espírito. Ah, Deus!
Ouve o clamor de uma igreja que clama nessa hora. Sara a nossa cidade, Senhor. Sara o Rio de Janeiro. Nos liberta dessa violência maldita, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, blinda a nossa vida. Oh, Deus. A gente tem que aprender a tomar o território de volta. E você vai gritar comigo o seguinte. A gente vai gritar assim: olha aqui, diabo. A igreja está na terra. Você não entendeu? Vamos pegar a cidade de volta. No 3 a gente vai gritar: 1, 2, 3. Olha aqui, diabo. A igreja está na terra. A terra é nossa. A terra é nossa. A terra é nossa. Nós reivindicamos a cidade de volta. Oh! Abrace aí 5 pessoas do seu lado. Deseja a ela uma boa semana. Vá para a tua casa glorificando a Deus. Em nome de Jesus. Yeah!